Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, por gentileza, se inscreva no canal, dê o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações referentes ao nosso conteúdo. Neste vídeo, a gente vai falar sobre o técnico do Vasco, muita especulação. Vamos falar aí também sobre José Luiz Moreira e vou mandar uma resposta aqui para o senhor Leonardo Gaciba, ex-árbitro e atual presidente lá da comissão de arbitragem. Vamos lá. Meus amigos, com relação ao técnico do Vasco da Gama, o nome está guardado a 7 chaves. Obviamente que o José Luiz Moreira, ele já sabe qual será o treinador, já desenhou o perfil. O Vasco está sem pressa, tem tempo hábil para poder correr atrás, não adianta se precipitar. José Luiz Moreira é aquele cara que fala pouco e trabalha. E eu estou gostando de ver uma coisa no Vasco da Gama agora com a chegada do José Luiz Moreira. A exposição que ele está tendo. Está aparecendo para poder falar e isso é muito bom quando o dirigente aparece. Eu espero que continue aparecendo, porque aquele silêncio diante daquele quadro caótico não estava dando para poder aguentar. Está assumindo a responsabilidade, já disse que tem que sanar as pendências com relação a salário, mencionou também que tem que trazer reforços e é bom o dirigente ter esse tipo de consciência. Vai ter autonomia, com isso o Campelo vai ficar bem afastado do futebol e isso já é bom. Porque os jogadores do Vasco, eles têm que olhar para alguém dentro deste departamento que dê exemplo e respeito. E exemplo e respeito passa por salários em dia. E eu espero que daqui para frente as coisas comecem a entrar dentro da normalidade. Certo? Até porque no Vasco da Gama, muitas pessoas reclamam com relação ao José Luiz colocar dinheiro no Vasco, poucas pessoas colocam. Então, nesse momento aí, independente de onde que vem o dinheiro, o mais importante é entrar para pagar as pessoas que estão necessitadas aí, os funcionários do Vasco da Gama. Então, que tenha autonomia e que faça o melhor. Com relação ao treinador, não adianta a gente ficar especulando, citando nomes aqui, porque ele já sabe. Ele já sabe, no momento certo ele vai mencionar quem é. E mandar um recado para esse Leonardo Gaciba, ex-árbitro, que na história do Vasco da Gama foi um dos árbitros que mais prejudicou o Vasco da Gama. Na parte financeira nem se fala. E reafirmo aqui, Leonardo Gaciba, entre aspas, rouba e continuará a roubar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ele deu uma entrevista lá para o Bolívia, lá no Talk Show, lá no Desimpedidos, e o cara ainda tem a palhaçada, a cara de pau, de falar mentira, de que ele não viu, estava encoberto. Uma sem vergonhice danada. Gaciba, ele sempre teve histórico de ajudar equipes paulistas e prejudicar consequentemente o Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu separei aqui alguns fatos, algumas narrativas. Por exemplo, em 2002, eu não estou falando nem de 2009. Em 2002, o Leonardo Gaciba
num jogo entre Vasco da Gama e Corinthians, um jogo que acabou 2-2, ele deu um pênalti inexistente que foi gritante a favor do Corinthians, que não existiu. Não existiu. No mesmo ano, ele sempre foi um árbitro caseiro. Sempre foi um árbitro caseiro. O Vasco jogou com o Paraná. O jogo acabou 0-0 e ele deixou de dar um pênalti claro para o Vasco da Gama. Eu estou só falando de jogos decisivos. Em 2004, ou melhor dizendo, em 2006, contra a Ponte Preta, ele prejudicou o Vasco da Gama numa partida que acabou 2-2 novamente ao deixar de dar um pênalti para o Vasco da Gama. Então ele tem um histórico de prejudicar o Vasco. No mesmo ano, contra o Palmeiras, o Vasco da Gama venceu aqui no Rio de Janeiro o Palmeiras por 3-0, ele deixou de dar um pênalti. Mas o mais gritante foi numa partida contra o Santos, aqui no Rio de Janeiro, que essa partida acabou por 1-1, e ele deixou de dar 2 pênaltis claríssimos para o Vasco da Gama. Então o Gaciba roubou o Vasco no passado e rouba hoje também, sendo presidente dessa comissão de arbitragem que insistentemente prejudica o Vasco da Gama, principalmente ao analisar os lances capitais de VAR. O Vasco foi prejudicado inúmeras vezes no Campeonato Brasileiro no ano passado. E se Deus quiser, quando a gente voltar, quando a bola rolar, certamente, aí Deus não quer, mas ele vai prejudicar o Vasco da Gama. De todos os árbitros que garfam o Vasco da Gama, não recebem gancho. É sempre assim. A gente pode citar aqui o exemplo aqui do jogo entre Vasco da Gama e Grêmio, que foi vergonhoso no Campeonato Brasileiro do ano passado, lá na arena do Grêmio, que ele fez vista grossa. Então o Vasco muito prejudicado, é o clube que é mais prejudicado na arbitragem. Em 2015 a gente caiu porque foi tirado 14 pontos nossos. Isso causou um prejuízo. Então o Vasco sempre é prejudicado por conta de arbitragem. Valeu, meus amigos? Vasco neles, estamos juntos. Valeu.